Bom dia, não, boa tarde, né? Boa tarde, Ricardo. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Silvano. Na medida do possível, tudo bem por aqui e por aí. Tudo bem. Por onde anda, Ricardo, hoje? Tô aqui pro interior de São Paulo, Silvano, escondido aqui, divisa com o Paraná. Legal, legal. Bom, boa tarde você que está acompanhando a gente aqui nessa mais uma live aqui no CT. A gente hoje já falou sobre muitos assuntos. Vamos trazer agora a participação do Ricardo da Aliara falando sobre proteção perimetral de alta performance. E como sempre a gente pede, né, você que está assistindo aí, está acompanhando o nosso canal, clica no gostei para sinalizar que está gostando do conteúdo. Se inscreve no canal do CT aí no YouTube e também clica nas notificações para você sempre receber a informação quando a gente estiver entrando com mais conteúdo. Isso a gente pede porque é muito importante, porque tudo isso junto, misturado, gera no algoritmo do YouTube um favorecimento a esse conteúdo para que ele vá para mais pessoas. Então a gente vai estar ajudando mais o nosso mercado compartilhando todas essas informações. Legal? Bom, Ricardo, hoje aqui com você, a gente vai falar a respeito de proteção perimetral de alta performance, né? Isso. Do que se trata? O que a gente vai aprender hoje com vocês? A gente vai ver proteção para muros, alambrados, divisas de propriedades, grades em geral, né? A gente tem uma linha bem completa de tecnologias para proteção de perímetros variados. Então eu tenho vídeos que eu vou mostrar situações reais, situações práticas, né? Fica fácil, mesmo à distância, aí a gente conseguir entender. Legal, muito bom. Se você quiser aproveitar, falar um pouquinho da Liara antes de você começar a mostrar as coisas, pode ficar à vontade. Tá. Tem a sequência ali na apresentação. A Liara é o principal hoje fabricante da América Latina em proteção perimetral de alta performance, né? A gente já está há 20 anos aqui no Brasil. Então, temos bastante experiência com condomínios de alto padrão, com indústrias, logística, e nosso foco está em atendimento do integrador, do instalador de segurança, né? Nós não trabalhamos com distribuidoras e nem direto com o cliente final. Nós trabalhamos atendendo efetivamente o integrador. Fantástico, fantástico. Bom, então tá. Fica à vontade, eu vou ficar acompanhando aqui o nosso chat. Conforme for tendo alguma necessidade, alguma pergunta, eu vou trazendo para você aqui online, ao vivo, tá certo? Você está em casa aí? O show é seu agora, Ricardo. Sim. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Manda bala. Conseguiu ver minha tela? Sim. Tá legal. Vou iniciar aqui a apresentação do início. Então, isso, como eu disse, né, a Liara, principal fabricante da América Latina em sistemas de alta performance, tá? São muitos assuntos variados. Quem tiver interesse de, a cada transição de sistema, fazer as perguntas e tirar dúvida, fica à disposição, tá? Fica à vontade, porque os assuntos vão mudando aí. Então, o perímetro é a maior área a ser protegida em metros lineares, normalmente em uma propriedade, né? Não adianta proteger a guarita, proteger uma sala, se a gente tem todas as nossas costas descobertas aí, né? Que o perímetro normalmente ele representa mais de 90% da área de uma propriedade, principalmente um condomínio horizontal, uma indústria e até mesmo um condomínio vertical. No vertical essa área é um pouco menor, mas ainda assim é a maior parte, né? E aqui eu tenho alguns exemplos de problemas comuns na proteção perimetral. Algumas fotos e matérias, né? Então, muro, muito comum a gente ver uma proteção de muro e mesmo uma boa proteção em cima do muro, mas o muro fica descoberto. É muito comum o pessoal quebrar e passar, até porque as construtoras entregam esses muros muito frágeis, né? Para economizar, esses muros não saem sólidos. Esse muro geralmente é de bloco vazado. Aqui uma foto clássica, né? A pessoa pulando na piscina e o bandido pulando para dentro da casa com a arma na mão. Rapaz, hein? Pulando pelo muro. Aqui, bandido pula o muro e furta a casa do morador em condomínio. Também com escada. Aqui outro exemplo, né? Uma porta de metal e o muro quebrado. O muro não precisa ser uma passagem grande, a passagem do tamanho de um corpo já é suficiente para poder
conseguir entrar, né? Outro caso muito comum é o seguinte: muitas vezes o pessoal não rouba nada de valor da casa, mas rouba os animais, né? No caso aqui foi uma cachorra na região de Campinas. O bandido pula aqui, pega a cachorra e vai embora. Que aí tem até mais valor do que um bem comum, né? Muitas vezes sim. Aqui, casa de idosos, né? Fazer refém. Então, outra coisa que a gente vê na prática também é o seguinte: às vezes o roubo material é pequeno, né, em valor, mas o trauma é muito grande, porque faz essas pessoas de refém dentro das casas, né? Então, esse é o nosso objetivo: evitar que entre dentro da propriedade, não só avisar que já está dentro da propriedade. Aqui um exemplo de alambrado cortado, né? Essa tela é fácil de se cortar. Aqui um buraco também em tela de alambrado mais rígido. Aqui, ó, exemplo de Foz do Iguaçu, fuga de presos de um presídio. Condomínio no litoral norte, também, mesmo caso, ó, blocos, só que é bem fácil de quebrar, e em 10 minutos é possível fazer um buraco desse aqui, 5 a 10 minutos. Aqui roubos menores, né, botijão de gás, ventilador, impressora. Também, condomínio Casa de Luxo, Campo Grande. Então, eu pesquisei algumas matérias recentes, em locais variados aí que a gente teve demanda recente, né? Em cidades variadas, em condições diferentes aí de região. Então, o que a gente pode fazer para proteger que isso aconteça e defender essa invasão pelo perímetro, né? Mostrar nossas tecnologias para isso. O que é um sistema? O que nós consideramos um sistema de alta performance para perímetro? É um sistema que consiga funcionar de pequenas a grandes áreas, com altíssimo índice de detecção, antes que a invasão efetivamente aconteça, para a gente ganhar tempo para reagir, com baixíssimo nível de alarme falso, ou falsos positivos, né? O que a gente considera como falso positivo? Galhos grandes, animais grandes. Isso é um falso positivo, porque qual a diferença de um animal grande tentando passar e um homem pequeno tentando passar, né? Então, esses são alarmes que a gente considera como falsos positivos, que é um alarme, mas não é o que a gente quer. Esse é descartado, né? Esse não é considerado como um alarme efetivo. E o sistema tem que ter pouca necessidade de manutenção, porque imagina uma área grande dessa, você ser necessário uma manutenção constante, né? Então, os sistemas têm que ser desenhados para terem pouca manutenção. Em nosso caso, os valores por metro são viáveis e competitivos em relação ao que tem no mercado, em relação, inclusive, a tecnologias inferiores. A gente vai comparar cada um dos nossos sistemas. O nosso preço é bastante competitivo, oferecendo uma tecnologia de ponta, é bastante competitivo, inclusive, comparado às tecnologias inferiores aí. Suporte local e rápido, inclusive em campo, se necessário. Nós podemos mandar um técnico nosso para suporte quando a solução não é resolvida. Um outro ponto interessante, né? Nós participamos desde 2003 da Exposec. A gente já está há mais de 17 anos aí fazendo feira e acompanhando o mercado de segurança eletrônica, né? E é muito comum, muitos fabricantes vêm de fora, oferecem tecnologias, não conseguem sobreviver no mercado local e saem do mercado deixando os clientes com suporte muito complicado, né? Então, sempre que o integrador vai escolher por uma empresa de tecnologia, é importante ver esse histórico. Quanto tempo essa empresa está no mercado, se deu suporte para quem está aí, se tem uma assistência técnica local, porque foram inúmeras empresas, principalmente nessas linhas parecidas com a nossa, que entram no mercado e não conseguem se consolidar e deixa todo mundo na mão aí depois. Um outro ponto que nós temos é o seguinte: garantia estendida contra queima por raio
e alarme falso. O Brasil é o segundo país em número de raio do mundo. Sistemas externos, todos eles sofrem, né, com agressão de raio. Então, fazendo a certificação do projeto, usando acessórios originais e tendo uma certificação, a gente consegue uma garantia estendida, inclusive contra queima por raio. E se houver alarme falso, nós mandamos um técnico e fazemos o ajuste de calibração do sistema, isso através do nosso suporte. Uma outra opção interessante que nós temos é a opção de faturamento direto dos sistemas para o cliente, sem bitributar. Então, se a empresa de segurança for comprar para revender isso, muitas vezes se aumenta mais substituição tributária, isso se aumenta em 20%, 30% de custo só de impostos, né? Uma condição que a gente tem que a gente consegue chegar mais competitivo na ponta é fazer esse faturamento direto com autorização do integrador que está atendendo o projeto. Aqui eu vou passar um vídeo de apresentação aí do institucional dos produtos, tá? Não veio o áudio, viu, Ricardo? Opa! Não veio o áudio. Acho que tem que clicar lá embaixo, lembra no compartilhamento? Sim, eu compartilhei com áudio. Tá vindo mudo. E se eu cancelar e compartilhar novamente aqui pra gente testar? Bom, você que sabe. Ou então, se ele não for longo, pode deixar sem áudio, você que manda. É que são vários vídeos então, com áudio. Vamos tentar trazer o áudio sim, claro. Tá. Então, vou sair e volto aqui. Tá vendo minha tela, Silvano? Tô sim. Tá. Eu fiz um novo compartilhamento, vamos testar agora. Tá. Pra mim aqui tá vindo, deixa eu ver se tá chegando lá no outro lado. Pode deixar rolar por enquanto. Perfeito, Ricardo. Foi. Há 25 anos na América Latina e Tudo ok agora, né, Silvano? Perfeito, manda bala. Tá. há 15 anos no Brasil e com foco em revendas, distribuidoras e instaladores de segurança eletrônica, a Aliar está presente nos principais eventos de segurança do país e da América Latina. O sistema de cerca elétrica de alta performance e longa vida útil PowerShock é projetado para não gerar alarmes falsos e, com seu robusto sistema, demanda baixíssima manutenção. Com ele é possível detectar curtos-circuitos entre arames, evitando que o sistema possa ser burlado. Seu gabinete também pode ser diretamente usado exposto ao tempo e tem a maior garantia do mercado, de 6 anos. Toda a linha de postes de alumínio ou ferro, com ou sem base, possui solda diretamente na base do poste, conferindo alta resistência e possibilidade de mantê-lo em qualquer posição de inclinação. Também temos a linha completa de acessórios para cerca elétrica, todos com 10 anos de garantia. Como sistema de cabo sensor microfônico, é possível transformar a superfície instalada em um grande sensor de alta eficácia, seja ela uma estrutura metálica, um alambrado, concertina ou rede laminada, ou um muro de concreto. Fabricado no Brasil, oferece o menor custo médio por metro do mercado para a proteção de perímetros. A detecção de quebra de muro, corte ou escalada do alambrado ou da tela pode ser regulada em 1, 2 ou 3 golpes, permitindo também o ajuste pela intensidade do impacto. Toda a calibração pode ser realizada de maneira precisa. A
Liara Brasil também possui seu próprio software e sistema de comunicação completo para gerenciamento de grandes perímetros, com opção de comunicação com cabo de própria fabricação, via fibra ótica, TCP/IP ou contato seco e possibilidade de integração com qualquer software de gerenciamento de segurança eletrônica do mercado. O sistema de infravermelho ativo com 2 opções de sensores, uma de linha econômica e outro de alta performance, com regulagem digital e de fácil calibração, tem possibilidade de ajuste de 2, 3 ou 4 feixes e 2 anos de garantia. Com o sensor de micro-ondas é possível criar um túnel de proteção invisível com cobertura de até 150 metros. O anemômetro atua como uma mini estação meteorológica, possibilitando a calibração automática do equipamento. O sistema também faz a calibração eletrônica automática no caso de condições climáticas intensas. A Liara oferece uma novidade no mercado, a opção de garantia estendida contra alarme falso e queima por raio em seus sistemas, bem como assistência técnica local. Oferece treinamento presencial ou via Skype e pode disponibilizar sem custo equipamentos para testes dos clientes. Seja uma revenda Liara Brasil. Entre em contato. Então podemos continuar aqui, né, Silvano? Manda bala. Tá legal. Então aqui eu vou detalhar um pouco cada uma das tecnologias, né? O sistema de cabo sensor microfônico digital, hoje a gente tem, na média, o menor custo por metro para proteção de perímetros, tá? Então ele pode ser instalado em qualquer tipo de superfície e transforma essa superfície em um grande sensor, como alambrados, muros, grades, né, direto na terra, enterrado. Então aqui tem um vídeo de demonstração específico dele também, e com exemplos reais. Nós temos nessa versão nova 2 setores de alarme na mesma placa. Então, aqui um setor para a direita e aqui um setor para a esquerda com até 300 metros cada setor, 600 metros ao todo, né, de proteção. Nós conseguimos também um kit com 2 placas dessas e cabo extensor, nós conseguimos chegar até 1,2 km, um único ponto de alimentação. Tá? Toda a calibração e customização pode ser feita via software também, e nesse sistema também temos a garantia estendida por raio, queima por raio, alarme falso. Nossa nova versão da placa para cabo sensor microfônico com 2 setores na mesma placa e toda a calibração via software, que permite um ajuste mais completo dos níveis de sensibilidade e tipo de detecção. Tentativa de escalada aqui, o corte do sistema, ele vai detectar. Aqui um exemplo de muro, o cabo pode ser instalado externo ao muro e vai detectar mesmo sem quebrar o muro, direto com uma batida por um martelo de borracha.
vai com esse gabinete para ser instalado diretamente externo. Vamos iniciar o teste aqui na central de cabo microfônico, aqui no muro do condomínio Mont Blanc. Pode iniciar, Jens. Desce mais de cima, até alcançar o máximo. Está instalado no gradil. Um exemplo. Vamos realizar os testes de invasão de escalada, corte no gradil. Agora o corte no gradil. Aqui uma situação com bastante vento, um pouco de vegetação. Então é isso. Aqui mais algumas fotos, né? Foto de muro. Cabo melhor ser instalado próximo ao meio do muro. E ele tem que detectar de ponta a ponta. O teste deve ser feito desde da base mais próxima ao solo até o topo aqui, né? Um cabo normalmente é suficiente para proteger um muro ou um alambrado grande. Inclusive, ele pode ser instalado também direto na tela laminada aqui. É muito comum o pessoal jogar um tapete em cima dessa tela laminada e conseguir passar, né? Então ele funciona muito bem também numa estrutura de tela assim. Eu vi uma instalação que você mostrou uma vez em que eles colocaram o cabo dentro do muro, que é para ninguém vandalizar. Sim, também é possível por dentro do muro. Agora, precisa tomar cuidado dentro do muro de passar o cabo junto com a tubulação que já existe, porque em alguns pontos o cabo pode ter um contato diferente dentro da tubulação, né? Hora mais próximo, hora mais distante da estrutura mesmo de concreto. Então, dentro de tubo, o ideal é que seja um tubo exclusivo para o cabo sensor. Perfeito. Mas assim, dá muito trabalho cortar o muro para passar um tubo, né? O comum de muro é ser instalado assim externo mesmo. Inclusive, esse cabo pode ser pintado na cor do muro, então ele não fica nem perceptível, né? Nem se percebe que tem um cabo ali. Não atrapalha na estética também. E tem uma outra questão que também o fato das pessoas verem que tem o cabo dá uma sensação de segurança maior também, né? Sem dúvida, inibe, né? Porque geralmente a informação da facilidade de acesso vem de dentro do próprio condomínio. Algum prestador de serviço, né, algum terceiro que está trabalhando ali, que entende o que tem dentro do condomínio e passa essa informação para fora. Então, se sabe que existe uma proteção eletrônica eficiente, já vai avisar, toma cuidado que ali não vai ser fácil de invadir, né? Vai para o vizinho. Então, como eu falei antes, menor custo por metro para proteção de perímetros como muros, alambrados, grade e direto no solo, né? Sem nenhuma estrutura. Instalação fácil e rápida. E nós podemos dar o suporte remoto nessa versão nova via software. Nós conseguimos acessar o software junto com o instalador e dar esse suporte no caso de dificuldade na calibração. Nós conseguimos disponibilizar equipamento sem custo para testar. Isso é um diferencial muito grande também, porque o cliente, quando ele vê o sistema funcionando, principalmente o cabo sensor, que é uma tecnologia pouco conhecida ainda do cliente final, do síndico, da equipe de segurança do condomínio, a chance de fechamento é muito maior, né? A gente efetiva mais de 90% do que a gente testa. Então, isso é uma coisa que a gente influencia o integrador a
coloca o equipamento em teste, que é rápido de colocar, é rápido de instalar e dá um impacto grande para ajudar nessa negociação, né? O sistema é modular, permite atender qualquer tamanho, ele é expansível, você pode fazer por partes, você pode fazer, por exemplo, o primeiro 500 metros, depois mais 1 quilômetro, 2 quilômetros, você vai instalando novas centrais, né? Permite conexão com qualquer software de mercado, nós colocamos um conversor e comunica com softwares. Uma nova função é que a gente consegue um bloqueio automático em caso de não pagamento para usar com o cliente. Então, nosso instalador tem um sistema de pagamento parcelado, né? Se o cliente dele, o cliente final, não fizer esse pagamento na data certa, ou não fizer a manutenção programada na data certa, essa placa pode avisar e pode bloquear automaticamente. Isso é uma forma de controle para dar crédito para quem está comprando, né? Tem mais segurança na hora da venda. E a garantia estendida, que eu já falei também algumas vezes, contra queima por raio e alarme falso, que são os problemas mais comuns dos sistemas convencionais, né? Essa é a nossa tela do software, tá? Esse é o software de calibração do nosso cabo sensor. Aqui você tem a potência, que é o principal, né? Você pode pôr mais ou menos potência, ele vai de 0 a 120. Então você deixa ele mais sensível ou menos sensível. Canal 1 e canal 2, tá? Saída direita e saída esquerda. Aqui a gente tem quantidade de golpes. A gente pode alarmar, se for alguma região muito sensível, a gente pode pôr um ou 2 golpes. Se quer uma situação convencional, pelo menos 2 a 3 golpes, né? Então, o primeiro evita, ele entra em estado de alerta e ele vai disparar a partir do segundo, tá? Tempo que a gente quer que esse alarme fique ligado. Detecção se o cabo for cortado. Isso ele faz também, ele funciona como um alarme de corte de cabo. Aqui você pode ajustar quanto tempo para gerar esse alarme depois do cabo cortado. O que é mais de importante? Aqui são outras funções de ajuste de calibração, para dar mais ou menos potência na calibração. Esses campos a gente não costumam ser necessários, a gente faz esse ajuste remoto se por algum motivo quer deixar o equipamento mais sensível ou menos sensível, tá? Ô, Ricardo, então, esses são os pontos em que a gente vai colocar, por exemplo, a quantidade de golpes, esse tipo de coisa, é o que vai ajudar a gente a evitar, por exemplo, um falso positivo também, né? Em algumas regiões que você tem árvore que fica batendo, você tem algumas situações ali que ficam dando falso positivo, né? De uma forma geral, então com isso a gente consegue calibrar. Isso, exatamente. Tem condomínios que a gente tem muito macaquinho, mico-leão, macaco prego, então você consegue calibrar o sistema para que não detecte a partir de um determinado peso. O sistema ele pode detectar a partir de 50 gramas, 100 gramas de peso, mas não é isso que a gente quer detectar para uma situação de gerar alarme. A gente detecta isso, monitora, mas a gente só gera o alarme. A gente recomenda pelo menos 20 quilos, 25 quilos de peso, que é o tamanho mínimo de uma pessoa, de uma criança, tentando passar por essa superfície. A gente não quer detectar um animal pequeno, não quer detectar um galho pequeno, né, um galho menor, uma vegetação menor batendo, e não quer detectar um vento mais fraco, né, ou até mesmo um vento mais forte, aí que se é um alambrado que não está em tão boas condições travado, também travado, a gente pode, é aí que a gente faz o ajuste, aquele ajuste fino de calibração, né, para poder detectar só o que é realmente necessário ser detectado, para não ter alarme falso. Qual seria a situação em que justificaria mudar a calibragem que você falou, que se precisa a gente entra, acessa remotamente, calibra e tal, o que justificaria isso? Justifica quando o instalador tem alguma dificuldade, seja ela qual for, dessa forma a gente consegue interpretar rápido. Uma câmera a gente visualiza qual a intensidade ele está batendo na estrutura, e a gente tem acesso direto ao software. Aqui a gente faz a leitura de quanto está vindo a força do golpe. Aqui ele tem nesse painel ele vem lendo para a gente aqui, né? Então, com qualquer dificuldade que aconteça, a gente consegue rapidamente ajudar nesse suporte, né? Ajudar nesse ajuste fino. Como a gente tem prática e tem experiência de vários locais diferentes, muitas vezes
o instalador ali está fazendo a primeira instalação, ele tem alguma dificuldade, e por aqui é mais fácil a gente conseguir fazer. Ele conecta com micro USB a placa no computador, pode usar a própria internet do celular para rotear no computador, se não tiver, geralmente não tem internet próximo, Wi-Fi, né? E aqui é uma opção. 90% dos casos, 95% dos casos, o pessoal não precisa desse suporte remoto, eles conseguem só com o displayzinho fazer essa calibração, né? Aqui uma outra coisa que a gente pode fazer é configurar o fluxo de vento. Então eu tenho aqui, por exemplo, de 2 a 4 km por hora, eu reduzo 1% a sensibilidade do equipamento. Aqui de 18 a 25 km por hora, eu reduzo 10% a sensibilidade do equipamento. Então eu posso fazer um ajuste fino nisso também, um local que tem, por exemplo, um lado da propriedade está virado para uma rua, para uma avenida que tem muito vento, muito aberta, e o outro lado não, muito fechado. A gente consegue fazer o ajuste preciso para aquele trecho que ele está instalado, né? Legal. Só respondendo. Ele já vem com... Pode falar. Ele vem com uma pré-calibração, né? Ele vem com uma pré-calibração padrão que serve para a maioria dos casos. Porém, aqui a gente consegue, o que eu estou mostrando é a possibilidade de a gente fazer um ajuste fino. Essa calibração antigamente era possível com os equipamentos via fibra ótica, sensor via fibra ótica mais caros, né? Então a gente conseguiu, um equipamento com um custo muito competitivo, ter esse painel completo de controle. Show de bola. E aí, como é que o cara faz, por exemplo, se ele precisa de um suporte remoto, como é que ele faz? Ele aciona vocês? O que ele tem que ter na mão? Um USB Wi-Fi? Como é que funciona? Normalmente um notebook ali com o nosso software, né, que nosso técnico passa isso para ele. Um micro USB desse que se usa em celular comum, conecta a nossa placa com o micro USB direto no notebook, e aí precisa de uma internet, né, para a gente conseguir ter acesso. Então, o que se faz normalmente é rotear a internet do celular para o notebook. Perfeito. Aí vocês acessam remotamente e apoiam o cara ali na hora. Fantástico. Isso aí. Claro que é importante combinar antes o horário, né, porque às vezes liga lá, o técnico está almoçando, sim. Enfim, tá no banheiro, tá em algum lugar, então é bom agendar esse horário para estar a pessoa à disposição lá para poder dar esse suporte, né? Com certeza. E na questão dos painéis de alarme, a gente pode interligar ele para qualquer painel de alarme, né? Sim, consegue interligar com qualquer painel de alarme comum, de mercado, sem problema nenhum. Esse software aqui serve só para a calibração da placa e não é necessário, porque dá para fazer essa calibração pelo display que eu mostrei no vídeo ali, né? É mais simples, você pluga e ele já está ali mostrando as informações. Agora, tem um outro software nosso que eu vou mostrar que é para fazer aí o mapeamento, para fazer a conexão de alarme, mas ele tem saída de contato seco, que pode fazer interligação com qualquer equipamento de mercado aí. É legal que dá para colocar isso, inclusive, no controle de acesso, né? Vamos supor que, de repente, no empreendimento, quem cuida do alarme, ou então não tem um alarme gerido, né? Ou alguma coisa mais simples, mas tem um controle de acesso. A gente pode colocar que aquelas cercas, né, são portas mas são portas que não podem abrir nunca, no caso, né? E caso dê alguma sinalização, já mostra no controle de acesso que estão arrombando ali, no caso, o alambrado ou o muro, né? Porque não precisa ser só o alarme, né? Sem dúvida, pode ser conectado com qualquer equipamento de acesso, de controle de acesso, de alarme. Aí isso ele tem várias opções, ele tem quase todas as opções de conexão, na verdade, né? A gente tem eu visitei uma obra que vocês fizeram no interior de São Paulo, que foi bem interessante, porque eles, além de ter ligado o cabo do muro, né, a central do muro, no painel de alarme, e também interligaram no sistema CFTV. Então, quando aquela zona dava um disparo, já ativava o preset de Speed Dome, né, que já mostrava o local onde estava acontecendo o disparo ali na hora. Isso era muito bacana. Isso mesmo. Eu tenho um vídeo depois na sequência aqui que eu vou mostrar isso, inclusive funcionando, de um integrador nosso. Ele automaticamente ele faz essa varredura, né? Ele faz esse preset, ele aciona a câmera que está mais perto ali no controle e faz. Esse é o mundo ideal, né? Você trabalhar com um sistema perimetral integrado com os outros sistemas. Você está acessando com mais um equipamento?
Não. Na verdade, eu fiz um teste aqui só. Ah, tá bom. Não precisa liberar. Tá? Show. Posso seguir aqui? Pode seguir. Essa função de você conseguir ativar direto o Speed Dummy, cara, eu acho que para quem está no monitoramento é fantástico. Ah, legal. A gente vai mostrar aqui uma tela de uma revenda nossa que fez isso. Na prática. Essa aqui é a tela que eu falei com a possibilidade de gerar um alarme, tanto para fazer uma manutenção preventiva, quanto por um bloqueio de realmente não pagamento, né? Então isso aqui ajuda você fazer uma análise de crédito para fazer uma venda parcelada para o nosso revendedor. Então aqui o sistema pode ser instalado em alambrado, né, tijolo, muro, grades mais rígidas, grades mais flexíveis, né, instalar dentro de cofres, cofre de banco, presídios, né. Se tivesse um sistema desse, esses bancos que foram roubados por baixo e fugas de cadeia, não seria possível, né, porque já ia se detectar muito antes que estavam tentando burlar o sistema ali, quebrar a estrutura, né. Eu tenho uma pergunta, e, claro, pode parecer besta, desculpa, mas, por exemplo, imagina, num cofre, eu poderia colocar, aí eu estou falando realmente de colocar o duto, né, por dentro para esconder o fio e usar o cabo microfônico no chão, nas paredes, por exemplo. Se alguém tentasse ou cavar para baixo ou quebrar as paredes, ele vai disparar. Isso mesmo. Isso é possível fazer com ele. Você já viu a aplicação dela no chão, por exemplo? Já, a gente tem aplicação no chão, inclusive. Show, legal, hein? Tem aplicação no chão. Então começou a andar ali, passou com um carro, ele detecta. Nós podemos, inclusive, colocar uma grade dessa aqui, deitada no chão. Então coloca-se uma grade dessa, pode ser aquela versão emborrachada, para não enferrujar, deitada no chão, cobre com um pouco de terra, um pouco de grama. Se quiser deixar oculto, não vai nem perceber, ali você faz uma faixa de 1,5 m, 2 metros de proteção no chão. Se quiser deixar o cabo direto no chão, também pode, mas aí tem que fazer zigue-zague com o cabo. Você usa mais cabo para proteger, né? Porque não adianta passar um cabo só. Você precisa passar pelo menos 4, 5 linhas de cabo, né? Para pegar uma passada mais longa. Entendi, legal. É outra aplicação, aplicabilidade bacana, né? Sem dúvida. Isso a gente tem conversas com bancos grandes já para poder aplicar esse tipo de situação aí. Show. Tá. Aqui a placa que a gente já falou, né? Já passamos as funções principais. Uma importante assim dizer que é um elemento passivo de detecção, tá? Mesmo que esse cabo for cortado, ele não gera nenhum tipo de choque na estrutura, tá? Ele é facilmente emendado, ele pode ser feito até emenda sem solda, ele vai funcionar provisoriamente. O ideal é que tenha solda e uma boa proteção nessa emenda para não entrar umidade, né? Eu vou falar dos pontos principais de instalação ali que tem que ser cuidados, esse é um deles. Óbvio, uma coisa importante aqui a gente dizer, né? Cada superfície tem que ter o seu ajuste de sensibilidade. É diferente você usar numa estrutura mais fina dessa, a sensibilidade vai ser diferente de uma estrutura mais rígida, né? A mais rígida precisa ficar um pouco mais sensível na potência. A mais fina não, a gente pode trabalhar com menos potência. Então, sempre que você tiver uma estrutura diferente, você precisa ter um setor diferente para ela. Então, por exemplo, tem um muro, um alambrado, um muro, uma tela. Cada estrutura dessa tem que ter a sua calibração específica, né? Então, cada placa dessa a gente tem possibilidade de 2 setores, direita e esquerda, né? A gente consegue separar 2 segmentos aí. Pontos importantes para a instalação alcançar a performance máxima aí do sistema, né? Respeitar a distância mínima de fixação, 3 pontos por metro, para manter o cabo sem partes soltas. O que acontece muito na prática é que a gente vê alguns instaladores tentar economizar tempo, em vez de fixar 3 pontos por metro, fixa 1 ou 2. Ele economiza lá 30% de mão de obra de fixação, 50% de mão de obra. Porém, o cabo vai ficar solto,
né? Então ele foi projetado para ter pelo menos 3 pontos de fixação e ele ficar esticado. A cada 33 centímetros mais ou menos você tem um ponto ali de travamento nele, né? Ele pode ser passado por dentro do alambrado para poder ficar travado e ninguém conseguir tirar esse cabo, como ele pode ficar totalmente só paralelo à estrutura, mas com pelo menos 3 pontos. E lembrar que cada centímetro do cabo é um sensor. A gente não pode vir com toda a instalação bem feita, chegar próximo da central e deixar o cabo pendurado ali, que qualquer vento leve ou chuva leve vai balançar o cabo, vai deslocar ele, né? Ele tem que estar travado do começo ao fim. Isso é um ponto que tem que tomar cuidado nele. Independente da tecnologia que a gente vai usar, a gente tem que verificar se a estrutura que vai ser instalada está boa, né? Então imagina instalar num alambrado que está todo solto. Primeiro a gente tem que pensar como um consultor de segurança e depois como instalador, né? Então primeiro vamos corrigir esse alambrado que está solto, com arame, com um ponto de ancoramento, de fixação nele, para depois, no segundo passo, colocar a tecnologia de proteção. Ou, por exemplo, eu vi caso seguinte de cliente ligar aqui e falar, poxa, mas sua cerca elétrica não funcionou. E aí a gente avaliando a câmera, o que aconteceu, como foi a invasão, o pessoal pulou por cima de uma árvore que fez apoio no muro, né? Então, essa árvore teria que ter sido protegida se não pudesse ter sido cortada. Se a gente tiver apoio de proteção, que a pessoa consiga, que o invasor consiga passar por ele, esse ponto tem que ser cuidado, né? Não adianta a gente ter a melhor tecnologia do mundo se a gente não toma cuidado, deixa buracos na instalação, né? O que eu costumo comparar é o seguinte, uma instalação com ponto falho na segurança é como um navio com um buraco no casco. Uma hora ele vai afundar, ele vai encher água ali, cedo ou tarde ele vai afundar, né? Então a gente tem que, antes de prever o tipo de tecnologia, tem que estudar bem como está a estrutura do local. Em casos de muro, instalar pelo menos um trecho de 20 metros ou 30 metros antes e definir o melhor ponto de fixação, se vai ser nas juntas ou nos blocos. Isso pode dar diferença na sensibilidade. Às vezes, no meio do bloco, ele vai te dar uma performance, um resultado melhor do que na junta dos blocos, porque depende de como esse muro foi fabricado, né? Então, isso é um cuidado que tem que se ter. No alambrado também, fazer primeiro um trecho de teste, ver se esse ponto atendeu, nesse ponto que se fixou, deu o resultado ideal, se o alambrado está na condição correta, e aí continuar a instalação. Sempre fazer a recomendação que sempre faz um trecho antes de experiência, de teste, para depois continuar a instalação toda, né? E geralmente são instalações grandes, então é importante fazer esse trecho primeiro. Como eu disse também, o sistema permite detectar a partir de 100 gramas, porém queremos gerar o alarme a partir de 20 ou 30 quilos no mínimo, evitando assim pequenos animais ou galhos menores ou ventos mais fortes. Então a gente quer que a central de controle receba um alarme de alguma coisa que a gente realmente seja um potencial invasor, né? Não interferências pequenas ali no perímetro. Isso é um erro comum também. O pessoal quer deixar muito sensível, mas a gente tem que pôr o PET imune aí, pelo menos, né? Fazer uma imunidade a corpos mais leves e pequenos. Senão um passarinho vai pousar na grade e vai disparar. Passarinho ainda não, né? Passarinho é muito difícil. Mesmo muito sensível seria mais difícil detectar. Não iria atrapalhar, mas alguma coisa... Sempre tem algum animal um pouco mais pesado, um gato, muitas vezes, né? Então, isso é um ponto. Aqui um cuidado que vale para todo o equipamento externo, né? Brasil é o segundo país do mundo com mais raios, e todo equipamento eletrônico externo precisa ter uma boa proteção de surto, tá? Nossas placas já possuem dispositivos robustos de proteção embutido, mas sempre importante ter um aterramento dentro da norma. Isso é outro ponto importante. O pessoal bate uma haste de terra e acha que já está suficiente. A norma fala que um aterramento ideal tem que estar próximo de 10 ohms, né? Isso tem que ser medido. Não adianta fazer, o pessoal testa liga uma fase na furadeira e o outro cabo direto no terra. Fala, funcionou aqui, o terra tá bom. Não é só isso. Um aterramento para escoar de forma perfeita
o pico de energia, ele precisa estar dentro de uma resistência adequada, aí, que é os 10 ohms, né? E para o DPS funcionar bem também, ele depende desse aterramento, que é o dispositivo de proteção de surto. Então, isso é um ponto que tem que tomar cuidado para qualquer coisa que vai por externa, porque normalmente os condomínios também não têm para-raios espalhados pelo condomínio, pela indústria, né? Ele está mais protegendo ali a portaria, um ponto central. Então, isso é um ponto que tem que se tomar cuidado. Porque o aterramento ele tem que ser... você está entregando para ele uma ferramenta de alta performance que tem toda aquela tela de calibração, ajuste fino, tudo isso. Se não tem um aterramento bem feito, calculado, usado um amperímetro para ver se chegou na potência de aterramento correto, toda essa aferição ela pode se perder, né? Você precisa ter a coisa por completo. A parte de calibração em si, ela vai funcionar normal. A questão é que você reduz a sua proteção. Não é comum queimar as placas, mas é raro. Acontece de queimar algumas placas, mas se você tem um bom DPS e um bom aterramento, ou você minimiza isso consideravelmente, ou você acaba com problema, né? Então, e seja isso vale para câmera, isso vale para equipamento externo eletrônico, para sensores. A lógica é a mesma para todos eles, né? Sim, sem dúvida, né? É só a dor de cabeça de você ter que ir lá ver o que aconteceu, muitas vezes já vale a pena o que você teria que investir para fazer um aterramento bem feito. Isso aí. O custo de deslocamento, retirar a placa. Isso faz parte das boas normas, né? Das boas práticas profissionais, fazer isso direitinho mesmo. Precisa, né? Como você falou, eu posso colocar ali uma cerca, eu posso colocar um PABX, um interfone, não importa. Um motor de portão. Em lugares onde a gente tem uma possibilidade maior, ainda mais áreas periféricas, que elas estão mais remotas, mais perto de árvore, que tem uma incidência maior de raio, perto de árvores grandes, né? E assim por diante, eu tenho que fazer o trabalho de casa direitinho e entregar isso bem feito com um aterramento bacana, né? Isso mesmo. Você que tem contato com vários fabricantes aí, deve ser a mesma dor aí, né? Sempre quem trabalha com equipamento externo, o calcanhar de Aquiles é essa questão de proteção que é raro você ver um instalador que tem um terrômetro para medir o terra, né? Então, sem o terrômetro você não consegue medir esse terra corretamente, mas enfim, isso é uma coisa que deve ser colocado no checklist aí da instalação. Show de bola. Outro ponto em relação ao cabo sensor, emendas mal isoladas vão gerar alarmes falsos, porque a umidade, depois de um tempo, vai começar a gerar indução ali internamente no cabo, e ele pode gerar alarme falso. Então, cuidado com a emenda, tá? A emenda deve ser feita com o termo contrátil, que não vai deixar passar a umidade, ou uma caixa vedada mesmo, uma caixinha pequena, coloca a emenda ali dentro e se resolve o problema. Fita isolante não pode ser usada para a externa. Fita isolante funciona por 1 mês, 2 meses no máximo. Depois disso, ela vai deixar entrar água. Tá, então, não água diretamente, mas pelo menos uma umidade ali imperceptível. Então, isso é um ponto que a gente vê que quando não faz bem feito gera retrabalho depois. Ô Ricardo, levando em consideração o tempo de garantia que você dá, garantia contra raio, e a qualidade do equipamento que você fabrica, que você trabalha, a gente conhece já o trabalho que vocês vêm fazendo, e vocês estão aqui no CT com a gente desde que abriu, né? E aí, o feedback positivo que a gente gera, né? Então a gente acaba pensando bastante que uma incidência muito grande de recorrência de problema está na questão da instalação, né? 90% na instalação, geralmente. Exato. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de aterrar, é uma coisa básica, a galera já conhece, né? O integrador, que eu, por exemplo, na minha época de integrador, eu não tinha verba nem para comprar um amperímetro. Fui comprar depois de muito tempo, quando barateou o negócio, né? Sim. Mas a gente tinha as nossas técnicas de medir amperagem, né? Então, por exemplo, eu aprendi, né, lá atrás que você colocava uma sirene piezo para ver se os 12 volts estava chegando com potência ou não, né? Então, tinha nossas técnicas. Mas chega num ponto aonde você fala, esse equipamento eu não tenho, então eu não vou fazer porque eu não tenho. Mas é a mesma coisa que eu falo assim, não vou trabalhar nunca com máquina, nunca vou trabalhar com fibra ótica porque eu não tenho máquina de fusão. Mas máquina de fusão você contrata alguém que tem e vem até você, né? Ou aluga, né? Alugar hoje está barato. Exato.
Então o aterramento é a mesma coisa, né? Sem dúvida, a mesma coisa. Até uma sugestão para vocês aí, Silvano, é buscar uma empresa especializada em aterramento e protetores de surto, que tem algumas boas, para o pessoal fazer uma apresentação e fazer um detalhamento melhor aí dessa parte de proteção. Isso é bem legal. Cara, a gente pode fazer, vamos fazer isso a 4 mãos também, chamar a galera, né? Agora uma coisa vamos, a gente ajuda nisso. Uma coisa importante também, a questão da emenda, né? Quando o cara usa o termo contrátil ou a fita isolante, eles têm um teor de proteção talvez não tão forte como deveriam ao longo do tempo. O ideal é usar aquelas fitas de alta fusão ou colocar alguma caixinha. O que é o ideal? A fita de alta fusão bem instalada funciona bem, só que tem um problema. O que eu vejo na fita de alta fusão, se não tiver prática ali, ela é meio grossa, ela sempre deixa se a pessoa não tem prática ali, ela vai deixar passar um pouco de umidade. Eu prefiro usar esse tubo termocontrátil, que você aquece e ele retrai. Isso já está incluso no nosso kit, ele já vai junto. Então você aquece ele com aquecedor, até mesmo com isqueiro ali, por exemplo, ele contrai e fecha ele, e ele não tem, ele não cria vácuo para passar umidade ali, né? Legal, então é legal usar o que vai no kit, caso precise de mais, comprar um que seja assim, igual ao que você está mandando, pelo menos, né? Isso. E esse que nós mandamos no kit, ele já tem uma proteção interna ali para vedação, né? Mas isso se acha em casa de eletrônica, se precisar, o nosso pessoal, eles conseguem mais também, né? Ou uma caixinha vedada também. Qualquer caixinha pequena aí, para área externa você põe e deixa a emenda dentro. Legal. É importante esse tipo de coisa, essas boas práticas, porque assim, a gente o tempo inteiro a gente tem falado ultimamente por causa da questão do coronavírus, né? E todos os desdobramentos que a gente tem por aí. E aí alguém pode olhar e falar assim, mas o que tem a ver coronavírus, qual é o impacto disso com proteção perimetral, né? Infelizmente, o que vem na onda depois do corona é justamente a questão, né, da galera que está passando aperto por aí, que está passando uma certa necessidade e que vai, infelizmente, partir para a criminalidade, provavelmente. Invadir indústria para roubar cabo de cobre, invadir supermercado, quebrar parede para roubar comida. Infelizmente, tem muita coisa nesse sentido, né? E isso vai ser sentido diretamente por quem trabalha com o teu produto depois. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que uma parte dos projetos vão travar, né? Como já está travando e não vai ter assembleia no condomínio, a coisa não vai andar, o que atrapalha para quem está na ponta ali querendo trabalhar, né? Tentando vender. Por outro lado, alguns projetos vão destravar, porque vai aumentar a criminalidade, infelizmente é proporcional, né? Aumenta o nível de desemprego, a criminalidade sobe junto. Então, e a gente já sente que destravou alguns projetos que estavam travados, né? Inclusive fabricantes de cabo elétrico, como você usou de exemplo, estão orçando, coisa recente. Eu acho que fecha algumas portas e abrem-se outras, né? A gente tem que aproveitar essas outras que foram abertas para a gente gerar tecnologia para defender o patrimônio, né? O caso de usar o equipamento piloto sem custo é importante, que ajuda a fazer uma venda, acelera o processo da venda, né? Agora é aquele momento do integrador procurar oportunidades, né? Isso aí. E vai ter, porque todo mundo agora a sensação de segurança ela diminui numa situação como essa, né? Então, se você integrador já tinha no pipeline, no seu escopo de vendas, ou já tinha mapeado oportunidades para trabalhar com o produto da Aliara, para colocar uma proteção perimetral mais robusta, né? Mais exigente, é a oportunidade. Infelizmente é aquela história, a gente tem que trabalhar, né? Então é uma oportunidade muito boa para o condomínio, para a indústria, para o mercado. A gente estava falando agora há pouco, né? Lojas de bairro, lojas de tipo essas lojas de departamento que vende cama, vende televisão, vende geladeira, fogão e tudo mais. Essas lojas elas têm um índice alto de assalto, principalmente depois que elas começaram a vender celular, essas coisas, né? E aí a galera sempre se preocupa muito com aquele monte de porta de ferro, tá certo? Só que fora a porta de ferro, o que é muito comum a gente ver, o pessoal quebrar a parede para entrar. Com um cabo microfônico, ele consegue ficar super protegido com relação a isso. Então também é uma oportunidade esse tipo de opção. Com certeza. Você
reduz fluxo em alguns negócios e aumenta em outros, né? Logística agora vai ser mais necessário, o pessoal está comprando mais online, os depósitos em geral desses equipamentos eletrônicos, né? Então a gente tem uma boa demanda ainda para esse tipo de tecnologia, sim. Show de bola. Manda bala. Tá? Vamos lá para o próximo. Bom, aqui eu vou mostrar a nossa linha de software e comunicação. Vou passar o vídeo primeiro, aí depois eu faço a explicação do que faltou. Silvano, que a gente consegue colocar o logotipo do parceiro aqui, do revendedor, do integrador, tá? Legal, já personaliza, então, né? Personaliza, a gente consegue montar essa imagem. Até para o teste, a gente consegue montar um teste com a imagem do local que vai ser testado, real, com o logotipo do integrador que está apresentando o sistema. Então, passa credibilidade, né? Quando você vai fazer uma demonstração já com um software assim funcionando com a situação real. Via software a gente consegue aumentar ou diminuir potência, golpe mínimo, quantidade de golpes, tempo dos golpes. Então, da tela do computador central, que está controlando todo o sistema, a gente consegue ajustar tudo que está no perímetro. Legal. Tá? Aqui do lado ele muda de cor, gera o aviso sonoro e aqui também uma função interessante que a gente consegue medir a tensão de saída da cerca elétrica. A gente consegue medir quanto efetivamente está saindo e está sendo entregue na cerca, em qualquer ponto da cerca, com a nossa placa de medição, aqui pelo software. Com essa tecnologia do cabo de comunicação nosso, com um único cabo, um cabo com um par metálico comum, né, um par para elétrica e um par para comunicação, a gente consegue chegar até 3 km de distância com várias placas em sequência, né? Essa é a nossa placa que faz a comunicação, que faz o gerenciamento das outras placas, e aqui a gente pode ter várias placas espalhadas pelo perímetro com um único cabo, um cabo comum metálico, né, de boa qualidade. A gente consegue comunicar todas elas em série via RS485, né, que é uma comunicação industrial. Cada placa dessa é uma zona ou ela tem mais de uma zona em cada placa? Nesse modelo de placa, cada placa tem 2 zonas. Legal. De alarme. Tá? E aí ele vai acusar sempre no sistema qual zona que ele está disparando, né? Isso. Ele vai identificar aqui como 1 e 2. Né? Aqui no caso 5 placas nós vamos ter 10 números de setores, 10 Legal. zonas. Tá? Aqui é uma versão nova do sistema, do cabo sensor digital, tá? Que é a PMS6. É um cabo sensor de alta precisão. A gente consegue um setor a cada 50 metros. Então, aqui um par para comunicação, um par para elétrica. O custo bastante competitivo, a gente tem uma subplaca. Desenvolvemos um modelo novo de placa mais otimizada, com menor custo. Então, a cada 50 metros a gente consegue um setor de alarme. Ou até menos, né?
A gente coloca 50 aqui como uma medida, já é uma medida pequena, que é mais ou menos o tamanho do fundo de uma casa, mas isso pode ser até menos, 25 metros cada uma. 50 metros é um bom número de custo-benefício, o vigilante sabe exatamente o ponto que ele tem que procurar a invasão, né? Ele é muito preciso no ponto que ele tem que buscar, e o preço bastante competitivo aqui dessa versão. A gente consegue também usar com fibra ótica, né, essa comunicação, ao invés do cabo metálico, a gente pode passar 2 vias de fibra ótica e fazer essa comunicação de todas as placas em sequência também. Eu posso usar até 50 metros, mas eu posso usar laços menores caso seja conveniente para mim por algum motivo. Você pode de 10 a 300, que é o limite. Então você pode ir de 10 metros, um setor bem curtinho, ou até 300 metros, que é o limite que a placa suporta de distância bem aí. Legal. Tá? Esse é o lançamento também. É uma versão nova. Com essa placa, aqui eu vou fazer uma introdução eu vou passar rapidamente por ela e depois a gente pode voltar no próximo webinar para a gente falar especificamente dela, né? Com essa placa aqui de comunicação, ela já é, na verdade, um sistema de automação e comunicação e alarme. A gente vai possibilitar várias funções com ela, né? Então, é o que eu digo aqui, né? Com essa versão a gente vai ter um sistema de alarme, automação completo, internet das coisas, sendo os mais completos e práticos do mercado. A gente vai ter o custo parecido com o alarme convencional nessa placa, e a gente vai poder ligar sensor sem fio, sensor com fio, fazer software em 3D, fazer mapa, controlar isso via aplicativo, via celular, né? E esse segmento nos próximos anos aí para a área para o pessoal de integração vai gerar muita demanda de trabalho também, né? Como o alarme, como eu falei, uma automação robusta, né? Fácil de instalar e configurar. Não vai ser necessário entender de programação para fazer essa configuração, isso que vai ser um diferencial. Então você pode, você vai fazer uma programação bem complexa aqui, sem precisar entender nada de programação. Vai ser, como eu mostrei no software ali, vai ser muito intuitivo, poucos números, né? O que vai ser possível fazer? Medir nível de qualquer líquido, se está aberto ou fechado, quantidade de aberturas de uma determinada porta ou local, quantidade de pessoas, temporizar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero que depois que 10 pessoas passem nessa porta, eu ligue algum tipo de sistema de limpeza. Eu quero que depois de X milímetros de chuva, eu quero desligar o sistema de irrigação, ou ligar o sistema de irrigação. Medir vento, medir chuva, a gente já faz isso hoje, né? Para os nossos sistemas convencionais de perímetro. Medir temperatura, vibração, peso. Medir, por exemplo, a quantidade de descarte de comida numa indústria, ou quanto de sobra num determinado dia, né? Essa placa vai permitir fazer, e esse sistema como todo nosso vai permitir fazer todo esse controle e automação disso, né? Não só apagar as luzes e coisas simples como os sistemas atuais fazem. A gente vai conseguir controlar e medir quase tudo, né? A gente só vai adicionando mais sensores a ela, com fio e sem fio. Em breve a gente vai lançar um sistema sem fio nosso com via LoRa, que a gente tem até 6 km de comunicação de distância, sem repetição. Colocando repetição a gente dobra isso, né? Então vai ser muito prático e muito barato também conseguir fazer essa comunicação para grandes áreas aí. Podemos usar cada controle isolado ou vários juntos, com ou sem fio, até 6 km de repetição via LoRa. Exemplos de aplicações em residências e comerciais. Alarme completo com sensores com foto, piscinas multifunção, irrigação, desligar as luzes caso esqueçam ligadas, movimentar painéis solares para melhor aproveitamento do sol, alimentação automática para pets, detecção de gás ou incêndio, ou automação de algum tipo de banheira. Então, a gente passa por uma automação completa, inteligente, com custo baixo dentro das residências com essa tecnologia. Aplicações comerciais, né, alarme também, disparar máquina de fumaça automático, spray de pimenta, controle de ambientes com mais ou menos clientes, temperatura.
Em condomínios, gerenciar vários sensores diferentes, alarme, irrigação, fazer 2 camadas de alarme, onde a segunda só dispara depois da primeira detecção. Então, por exemplo, a gente quer acionar, abrir um canil de cachorro. Então, a gente só vai abrir depois que gerar. O primeiro alarme é um alerta, no segundo alarme, a segunda camada de proteção, por exemplo, detectou no sistema perimetral e detectou na câmera. E aí a terceira camada abre automaticamente alguma coisa, ou fecha, ou avisa uma determinada forma diferente. A gente consegue fazer tudo isso por esse software, né? Medição de alta e baixa tensão e vários controles de acesso aqui também por ela. Como ela tem entradas de contato seco, entrada RS485 e entrada sem fio, e aceita vários tipos de sensores e controles, a gente consegue fazer tudo isso com uma placa só. Indústria, todas as funções que a gente falou até agora, controle por cor, a gente tem sensores de cor, automação de motores, esteiras, linha de produção, medição de peso de lixo descartado, salas disponíveis e tempo de uso. Então a gente pode medir quanto tempo aquela determinada sala foi usada, ou no ambiente que você tem várias salas, qual sala está disponível, né? Controle de incêndio sem fio também. Uma aplicação interessante, por exemplo, que nós vimos aí, inclusive no prédio que nós moramos, toda vez que o pessoal faz um churrasco na sacada, tem que ligar na portaria e pedir para ligar manualmente um exaustor de fumaça, né, para esse cheiro da churrasqueira não passar para as varandas, né? Então isso o sistema vai permitir fazer automaticamente. A gente coloca um sensor no topo de fumaça no topo, comunicando sem fio, né? Não vai precisar instalar mais nada, porque não vai ter infraestrutura muito ali para instalar, e sem fio a gente liga automaticamente o sensor de exaustão sem ter que ficar ligando manualmente isso. São muitas funções diferentes aqui, né? Eu quis passar só superficialmente, mas a gente vai depois voltar detalhando e mostrando o que a gente consegue fazer com cada uma, que a placa é possível fazer com essa placa. Na agropecuária a gente vai conseguir controle de solo, umidade, temperatura, chuvas, podemos criar alarmes e controles automáticos para cada tipo de plantação. O agrônomo pode definir quando ele quer mais umidade, mais temperatura, menos temperatura, né? E depois de um banco de dados feito por uma cultura, como por exemplo tomate ou alface, enfim, você consegue repetir isso para outras estufas, por exemplo. Então a gente consegue, eu vi uma reportagem recente que conseguiu, com uma estufa automatizada, conseguiu aumentar em 5 vezes a produção de alimento nela, né, com a mesma área útil. Então a gente consegue reduzir o custo de produção e produzir mais com menos espaço, né, que vai ser necessário cada vez mais de agora para frente. A gente pode adicionar visão robótica, né, definir tamanhos, cores, qualidades e pragas. Eu vou mostrar uma tecnologia nossa na sequência com visão robótica, com inteligência artificial, um produto que já está rodando, né? E muitas outras aplicações que virão com novos sensores e necessidades que só vamos conhecer sentindo a dor do cliente. Então, conhecendo dessa parte de automação, com certeza várias outras necessidades vão se aparecer para poder resolver problemas dos clientes aí, né? Aqui, falando um pouco da nossa linha de sensor por fibra ótica, tá? É o sistema Aliara Fiber, cabo sensor por fibra ótica. Nós temos desde a versão de precisão com 10 metros por cada zona, ou kits mais econômico com 500 metros cada zona. Também alta precisão e customização e calibração via software. Uma grande vantagem da fibra, ela é um pouco mais cara do que o sistema de cabo sensor microfônico, porém ela não precisa de nada de elétrica no perímetro, tá? Ela faz toda a comunicação através de uma única fibra, com mais vias ali, não é só uma via de fibra, são mais vias, né, nesse nosso modelo, e não precisa de nada, absolutamente nada de elétrica. E toda a comunicação IP com um software exclusivo nosso também. Vou mostrar aqui
ela é instalada, então, no meio uma fibra. Aqui é um divisor a laser, né? Dessas vias de fibra. À esquerda a gente tem um setor, essa é a caixinha de fim de linha do setor, e à direita a gente tem uma caixinha como essa também. E aqui nada de elétrica. A elétrica só vai no computador inicial. No perímetro a gente não precisa de nada de infraestrutura de elétrica, de comunicação. Pessoal, seguindo o nosso Giro Segurança Eletrônica, a gente está no espaço da Aliara. Ricardo, muito obrigado por receber a gente. Eu agradeço, Cris. Quantas novidades da Aliara para o mercado? Legal, a gente vai mostrar aqui um sensor hoje para complementar a cerca elétrica. Pode ser ligado até sem choque, né? Então é o seguinte, ó, fez pressão no sistema, ele detecta qualquer tentativa de corte do arame, jampeamento, qualquer tentativa de burlar, ele consegue complementar essa detecção, né? E a vantagem é o seguinte, aqui você pode ter vegetação, ó, mesmo com vento, com chuva batendo no sistema, que ele não vai dar alarme falso, ele só vai dar a partir do peso que a gente determinar. Então essa é uma solução que é um nicho que tem carência no mercado, lugares de vegetação e essa fragilidade. Esse é o nosso software, a versão IP, então toda a comunicação já por fibra ótica, né? E cada equipamento tem o seu IP com o seu determinado setor. Nossa nova versão da placa para cabo sensor microfônico com 2 setores na mesma placa e toda a calibração via software, que permite um ajuste mais completo dos níveis de sensibilidade e tipo de detecção. Tentativa de escalada aqui, o corte do sistema, ele vai detectar. Aqui a tentativa de corte ou escalada, o sistema vai detectar. Aqui nosso novo sistema também de cabo sensor por fibra ótica. Não há necessidade de nenhum ponto de elétrica no perímetro, apenas uma fibra, a gente consegue fazer toda a comunicação do sistema. O software permite aqui, você consegue saber exatamente o tipo de onda e o momento que aconteceu essa onda, né? Então nós temos um painel muito mais completo de parametrização do tipo de detecção que nós queremos. Pessoal, essas são as soluções da Aliara para o Giro Segurança Eletrônica. Valeu. Obrigado, Cris, mais uma vez. Ô, Ricardo, só uma observação, cara. Sim. Esse indivíduo com o qual você gravou esse vídeo, toma cuidado com ele, tá? Tem que tomar cuidado, né? Toma cuidado, assim, Não, só mas... avisando, sabe? Só pela amizade. Esse é gente boa, esse não precisa ter cuidado, não. Então ali, a mesma lógica, né? A fibra tem um painel bem completo de calibração, a gente consegue várias funções ali para poder ter uma precisão maior na detecção. Ela consegue detectar também a partir de 50 gramas, mas não é isso que a gente quer detectar. A gente quer detectar a partir de pelo menos 15, 20, 25 quilos aí, né? Aqui é um projeto de um integrador nosso, mostrando a aplicação do cabo sensor por fibra. Falado, né? A DOME está integrada ao sistema, então quando houver a detecção, a câmera vai automaticamente nesse ponto, né? O operador, muitas vezes, com tantas câmeras, ele não vai conseguir prestar atenção em todas as câmeras ao mesmo tempo. Então o software, até no caso aqui é Digiforte, ele vai puxar a imagem efetivamente que gerou o problema, né? Então tudo automático. Show. Então é isso. Na parte de fibra,
esse é o cabo de fibra, né? Ele funciona no mesmo padrão que a gente falou do cabo sensor microfônico, porém só com fibra ótica, só com laser, e não precisa de nada de elétrica aqui em volta desse perímetro. Antigamente nós tínhamos alguns produtos, opção só de produto importado para esse sistema de fibra, que são ainda muito caros, né? A gente conseguiu reduzir esse custo mantendo o mesmo padrão de tecnologia, com as mesmas funções, em torno de... quem está mais barato aí está no mínimo o dobro ou o triplo do nosso preço, né? Então, a gente já conseguiu deixar o preço da tecnologia bem mais atrativo, bem mais viável. Nossa próxima linha, a linha de cerca elétrica de alta performance, que é uma linha já tradicional e antiga nossa, né? O que ela faz? Detecção de curto-circuito entre arames, né? Eu vou mostrar isso no vídeo funcionando. Acho melhor passar o vídeo primeiro. Manda bala. E a gente volta nela. Aqui a gente vai demonstrar como é fácil burlar um sistema convencional de cerca elétrica, né? E vamos comparar com o nosso sistema depois. O vídeo mostra que ela está pulsando, né? Uma central comum. Está pulsando, emitindo choque. Quando é cortado o cabo, ela gera o alarme. Agora ele vai mostrar que com um simples pedaço de arame, você consegue anular o sistema de cerca comum. Colocou um sistema de arame ali onde estão entrando os cabos de alimentação dele, ele não dispara e está anulado. Pode se cortar à vontade essa cerca que ela não vai gerar alarme. Vai fazer o mesmo teste com o nosso sistema. Eu é que não queria trabalhar para você fazendo esses testes, viu, cara? Aqui cortou. Ele detecta. Agora ele vai mostrar fazendo o mesmo jumper ou jacaré com farol automático. O sistema já entende automaticamente ali que está tentando ser burlado, né? Então por que a gente diz que a PowerShock é o melhor sistema de cerca elétrica do mercado? O sistema mais robusto e mais eficiente do que os que a gente vê no mercado, né? Tem todas as funções mais importantes dos sistemas importados, que são muito mais caros, com mais opções, maior durabilidade e custo muito competitivo. Por fabricarmos já a maior parte aqui no Brasil, não temos imposto de importação de muitos itens. Quando você compra, naturalmente assim, nós temos que comprar a parte de componentes de fora do Brasil, porque o Brasil não fabrica quase nada de componente. Sim, mas quando você compra uma tecnologia, uma central de choque pronta, um eletrônico pronto de fora, você está pagando imposto sobre a propriedade intelectual, sobre a montagem desse equipamento fora. Então, de imposto de importação, normalmente ele impacta ali em 40%, 50% a mais no preço do equipamento, né? Como nós desenvolvemos essa tecnologia própria nossa, muita coisa foi desenvolvida fora do Brasil, mas a montagem é aqui, a montagem final, nós conseguimos
no mínimo, economizar esse custo de importação que está se pagando a mais, né? Então, isso dá uma diferença gigantesca no preço final do sistema. Então, a gente tem uma tecnologia de ponta, top de linha, com todas as funções que, se você pegar os 3 melhores fabricantes mundiais têm, né, com custo extremamente competitivo. Pelo menos também aí 30%, 40%, 50% menor. Esses isoladores são preparados para suportar condições extremas sem gerar fuga. Eles são mais pesados que os convencionais, né, usam mais matéria-prima, apesar de ser visualmente parecido. Quando você compara o peso de um isolador, de um acessório nosso com comum, um vendido em distribuição, ele é muito mais pesado, tem proteção V, custa muito mais caro para produzir, né? Mas não é à toa esse gasto a mais, ele é feito para durar muito tempo e para aguentar um equipamento potente como esse nosso. Os arames de aço, ou mais usados, que são os de alumínio, não enferrujam e são mais leves, facilitando a instalação. Nós temos um arame específico, fabricado para esse tipo de aplicação nossa, com uma liga especial, que não enferruja, que dilata muito menos, que é mais leve para instalar, facilita na instalação, né? Tem a resistência ideal para a potência da central que nós temos. O sistema já foi testado por muitos anos em todas as condições climáticas do país, né? A gente tem aplicação de norte a sul. Certificação do Inmetro pela Falcon Bauer, que é a principal certificadora. Durabilidade muito maior que as comuns, né? Quando se compara o preço inicial com um sistema de boa qualidade dos nacionais, dos vendidos em distribuidora, o nosso preço está um pouco acima, não muito acima, mas um pouco acima. Porém, quando você compara isso em 2 ou 3 anos, o nosso sistema acaba se tornando mais barato, porque vai exigir menos manutenção, menos reposição de componente, sem contar que vai ser muito mais eficiente numa detecção real, né? Permite medição digital da alta tensão que a cerca está efetivamente recebendo, tendo dessa forma a garantia de quanto de choque está sendo entregue realmente. É o que eu mostrei no software, ele consegue medir a tensão efetivamente que chega na cerca, a tensão real que está dissipando de choque ali por uma medição eletrônica. Isso os sistemas nacionais não fazem também. Vou voltar ali no primeiro slide. Então aqui, ó, essas são as duas versões, a PowerShock e a PowerShock Home, que é uma versão mais compacta. PowerShock para 10 km de arame, já vem com gabinete para ficar exposto na área externa, né? É claro que se está recebendo pancada, coisa caindo em cima desse gabinete constante, é importante ter pelo menos uma proteção intermediária nele, mas ele suporta bem direto exposto no tempo aí, né? Comunicação RS485, ou IP, ou contato seco, né? Ou também GSM, GPRS, enfim, faz todas as comunicações possíveis. Também conseguimos a condição de projeto piloto sem custo, opção de locação ou leasing no sistema, software com mapa, como a gente mostrou anteriormente também, maior garantia do mercado, tá? E a linha completa de acessórios, inclusive postes de ferro em aço carbono, né, ou alumínio. Eu vou mostrar ali no outro slide aqui. Então, essa é a linha de postes de alumínio, podem ser feitos em qualquer medida ou angulação, e aqui a linha de postes de ferro. O legal do poste de ferro é justamente para aqueles lugares onde o cara quer colocar em paralelo com a cerca que ele tem, né? Também, saindo do chão, né? É muito comum se usar ele com 2,5 metros, 3 metros de altura. Então a linha de isoladores aqui, preto ou branco, né? Gancho de ferro de alumínio, com essas características que eu disse que já são preparadas para um equipamento potente, robusto. Aqui, detalhando a solda, essa solda é a mesma usada na indústria automobilística. Nós soldamos direto no alumínio com a base, com várias angulações.
adaptando para facilitar essa instalação e ter um melhor design na instalação também. Bom, aqui finaliza a linha de cerca elétrica, tá? Deixa eu revisar aqui se faltou algum item. Aqui a mesma história dos cuidados, né, citados anteriormente, dos raios. A mesma questão do aterramento, principalmente para cerca elétrica, que trabalha com alta tensão exposta e próxima de árvores, né, um bom DPS. Utilizar os acessórios não originais. Os postes são menos resistentes, vão gerar mais dilatação nos arames, mais curtos-circuitos e mais alarmes falsos. O equipamento não deve trabalhar em curto-circuito constantemente. Além de você ter uma solução que vai estar gerando mais alarme falso e menos eficiência, ela vai fazer a central trabalhar forçada, né? Então, por isso que a gente não recomenda e tenta evitar ao máximo de vender a nossa central sem acessórios originais. Até porque vai ficar muito mais fácil de burlar, né? E vai reduzir a vida útil do equipamento. Os isoladores comuns vão gerar microfugas de energia, sendo necessário a central autocompensar com mais potência, assim forçando mais os componentes. Isso é outro ponto. Isolador fraco vai gerar fuga, a central tem que se autocompensar, gerar mais potência, forçar os componentes dela e assim diminuir a vida útil, que tem que ser grande, né? O arame comum vai ter o mesmo efeito, de gerar mais resistência, porque usa uma liga de alumínio mais barata, ou a resistência não ideal, o equipamento tem que forçar mais para mandar potência. O aterramento fora da medida ideal não escoa para aterra o pico de energia de forma adequada, assim deixando uma tensão maior que o aceitável passar nos componentes, reduzindo a vida útil dos mesmos. O pico de energia pode não queimar de uma vez o componente, mas é o que a gente chama na eletrônica de cozinhando os componentes. Ele vai, aos poucos, estragando esse componente. Vai degradando o componente. Então, isso é uma coisa, né? Ele vai deixando passar um pouco de pico cada vez e você reduz a vida útil do equipamento no geral, né? Então é isso, da linha de cerca elétrica de alta performance. Legal. Tá? Ricardo, depois a gente tem o infravermelho, o que mais? Tem o infravermelho, tem o micro-ondas e o radar. Legal. E o vídeo final do sistema de detecção de sonolência, né, com inteligência artificial. Legal. Mas é mais rápido. Vê o que você acha, se você topa. Tá muito legal. Que a gente tem a questão dos horários, né, que no CT a gente é muito exigente aqui com a gente mesmo com relação ao problema de horário, né? Mas eu acho que ficaria mais legal, inclusive, se a gente pegasse esse conteúdo, porque ainda você tem bastante coisa para falar aqui e é coisa muito boa e importante. Se a gente fizer uma segunda live com esses produtos. Pode ser, podemos fazer sim, sem dúvida. Se você tiver agenda, cara, a gente já fecha agora. Segunda-feira, às 4 horas. Segunda-feira, às 4? Acredito que sim. Dia eu 13. Te confirmo daqui a pouquinho. Tá, então, beleza. Porque assim, se não for, a gente já acha uma outra agenda agora, já na próxima semana, para colocar isso. Por quê? Porque esse conteúdo é muito importante que a galera receba com qualidade, né? Não só quem está aqui ao vivo, mas quem vai ver depois também. Então merece que a gente disponha de tempo aí para eles, né? Claro, sem dúvida. Podemos fazer complementando e sem problema nenhum. Então, show de bola. Então, galera, as perguntas que vieram aqui pelo chat, a gente já respondeu. Ricardo, já demos a atenção aí devida para a galera, né? Eu vou só compartilhar aqui. Você consegue sair do compartilhamento, Ricardo? Consigo. Opa. Stop share. Tá, já deu stop aqui. Liberou aí? Não.
Aê, ó, show de bola. Agora foi. Agora eu tô te vendo mais pertinho, cara. Legal. Porque assim, o que a gente tem conseguido, todo mundo que vem participando e tal, tem tirado muito proveito dessas lives, né? Porque é o tempo que a gente está hoje já até mais disponível, mas também pela visualização depois, não só a galera que está aqui. Né, sem dúvida. Então, o que acontece? A gente está aproveitando para passar muito conteúdo, né? Então, a gente não precisa ter pressa. Então, esse conteúdo de hoje, que a gente falou a respeito da proteção periférica com cabo microfônico, fibra e a parte de par metálico, foi fantástico. Agora a gente vai entrar no IVA, ainda fora o IVA, tem todos os outros conteúdos aí que você vai trazer para a gente, radar, a parte da proteção veicular e tudo mais, né? Então merece mais uma live para falar disso. Claro, vamos sim, vamos marcar e depois a gente refaz esse webinar de novo, outra data mais para frente, com talvez mais compacto um pouco para entrar tudo sem problema. E tá gravado também para a gente poder reproduzir depois, né? Não, assim, do jeito que... Hoje já foi excelente, cara. Então, galera, você que está acompanhando a gente, fica antenado, a gente vai colocar na agenda do CT, vai aparecer aqui para você na notificação também. Entre hoje e amanhã a gente já fecha a nova data, mas agora na próxima semana a gente já volta para cá para falar de Aliara de novo, dessa vez falando dos sensores IVA, falando das proteções veiculares e de radar também. Perfeito, Ricardo? Isso, combinado, Silvano. E quem precisar, nossa equipe está à disposição aí. Ricardo, WhatsApp, telefone. Algum e-mail de contato para a gente deixar aqui no chat para o pessoal? Olha, o melhor e-mail é comercial@aliarabrasil.com.br. Pronto, já coloquei aqui. Então, perfeito. Meu amigo, você que está assistindo a gente, precisou de qualquer dúvida, está com dúvida, quer orçamento, quer tirar mais alguma informação, quer fazer um registro de projeto, né, Ricardo? É só entrar em contato com eles, o e-mail está aí no chat, comercial@aliarabrasil.com.br, mas já sabendo que a gente tem olha que legal, ó. Alan Silva, trabalho com uma portaria remota aqui em Recife e vendo você já fechei com a One Portaria e Cortex para vir para Recife. Top, já vamos colocar soluções da Aliara em nossos projetos. Olha que legal, ele tem assistido aqui as lives, ele viu a live da One falando do Cortex e agora já vai colocar no projeto dele aqui o projeto da Aliara também para fazer parte. Cara, Alan, obrigado, esse é um dos melhores feedbacks que a gente podia receber, né, Ricardo? Do trabalho que a gente está fazendo. É sinal que deu para passar mensagem, né? Dá para passar mensagem, cara, porque faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Sim. Produto bom, funciona, tem garantia, tem suporte, tem um monte de coisa. Então, Ricardo, obrigado pelo teu tempo, obrigado por você que está assistindo a gente por enquanto. A gente volta agora na sequência 5 horas com o Security Talks com a galera da Avantia para fazer um bate-papo bem interessante e voltamos semana que vem aqui junto com o Ricardo para falar das outras tecnologias. Perfeito? Legal, Silvano, eu que agradeço a atenção, viu? Obrigado aí, pessoal. Vamos junto aí. Legal. Então, galera, continua ligado com a gente. A gente volta daqui a pouco. Obrigado, um abraço. Abraço.